Será que essa mentalidade dessa geração concernente à igreja em si, a igreja que é demonstrada pelas redes sociais, que tem uma estrutura fenomenal, né? Aqueles cultos bem vibrantes, aqueles cultos que têm toda a demanda de assistência emocional, pessoal, assiste os departamentos, as faixas etárias, os departamentos estruturados e as faixas etárias muito bem assistidas, mas eu percebo que é uma coisa que forma a opinião de algumas pessoas, formadores de opinião, mas ao mesmo tempo me parece que a essência, me parece, talvez o senhor com a experiência que o senhor tem possa me responder com mais propriedade, me parece que a essência está ficando perdida. Com certeza. Tem uma abordagem da psicologia de um autor chamado Carl Rogers. O Carl Rogers desenvolveu toda a sua psicologia, a sua abordagem, com a ideia de que a abordagem tem que ser centrada no cliente, na pessoa. Sim. De todos que eu conheço, todas as abordagens de Freud, a Martin Seligman, que é o da psicologia positiva, o Carl Rogers é aquele que conseguiu comunicar o que o cristianismo propõe e o que Jesus propõe. Sim. Então, tudo no reino de Deus é centrado na pessoa. A pessoa é o conteúdo. Porque quando eu mudo essa dinâmica, começa a mudar valores também. Então, a pessoa precisa ser o conteúdo, o foco. Então, vou ilustrar de uma maneira muito simples. Jesus está no último dia com um grupo de 12 pessoas que ele treinou durante 3 anos. Daqui a pouco ele vai ficar só com 11, porque um deles vai sair da sala e vai tratar das questões para traição. E então ele fica com apenas 11. E toda a conversa de Jesus, do capítulo 13 de João até o capítulo 17, é uma espécie de pós-graduação sobre esse jeito de ser igreja que parte de Jesus. E tem várias coisas fabulosas, que eu poderia entrar em detalhes aqui, mas tem um ponto que ele chega no capítulo 14, e depois ele repete no capítulo 15, e ele fecha no capítulo 16 de João, que é a figura do Consolador. Ele diz assim, gente, eu vou, mas virá outro Consolador. Essa palavra outro quer dizer kalos, ou seja, outro da mesma espécie, ou seja, outro conteúdo para ficar com vocês. E aí ele dá o nome desse outro conteúdo. Ele é o conteúdo Jesus, agora vem outro conteúdo que é ele mesmo, é só um jogo de palavras. Ele vai chamar de Paráclitos, que é o Espírito Santo, o Consolador. E a palavra Consolador, ou Paráclitos, é aquele que está ao lado. Ou seja, Jesus está dizendo assim, você é o conteúdo, o reino de Deus, a igreja, funciona com base no ser, e por isso eu vou colocar outro ser, e esse outro ser que vem agora, que parece que é espiritual, não é. Ele está no irmão do lado. E esse irmão do lado é o que vai ser o consolador para mim. Então, eu vou fechar esse argumento para dizer assim, ninguém, por mais maduro que seja, ninguém consegue toda a graça, todo o poder, toda a bondade de Deus para dar para alguém. Ninguém consegue. Sim. Por isso que nós precisamos de um grupo pequeno, da influência das pessoas, que não vai nos ajudar a crescer. O Espírito Santo está dentro do José, da Maria, é o outro. E assim é o Carlos. E aí essas pessoas vão me edificar mutuamente. E é isso, não tem como ser um grupo grande. Eu não sei se meu raciocínio... Não, ótimo, pastor, que coisa extraordinária. Muito, muito bom.
Quando se trata do Espírito Santo, o senhor abordou o tema aí da ação do Espírito Santo, é interessante porque há uma certa curiosidade com relação à função do Espírito Santo, né? A Bíblia deixa isso bem claro, que ele veio para consolar, né? Ele veio para consolar. E algumas pessoas veem o Espírito Santo como uma força, como um poder, né? Justamente baseado lá no livro de Atos, no capítulo, nos primeiros capítulos, capítulo 2, quando os discípulos recebem o Espírito Santo, eles ganham força, poder, segundo alguns teólogos, intérpretes da Bíblia. Isso ficou marcado na mente de uma geração, de algumas pessoas, se é que eu posso dizer uma geração, que o Espírito Santo de Deus é uma força, é um poder. Como é que o senhor vê essa mentalidade que coloca o Espírito Santo nessa posição de força e de poder, quando o senhor diz que o Espírito Santo é uma pessoa? Boa, excelente pergunta. Existem várias formas de começar a responder essa pergunta.